Olá, sou Adriana Bisutti. Nesse canal eu falo sobre filmes, livros e séries. E hoje vamos falar sobre o que nós achamos do primeiro episódio da 7ª temporada de Outlander? Isso mesmo, vamos, porque eu falo daqui e você comenta daí. E antes de mais nada, eu sei que eu estou um pouco atrasada com esse vídeo, porque esse primeiro episódio passou no domingo passado, no dia 18, e hoje já está lançando inclusive o segundo episódio, mas eu não consegui fazer o vídeo a tempo. Esse primeiro episódio se chama Uma Vida Bem Gasta e eu já vi também como Uma Vida Bem Perdida. E esse título faz referência ao Tom Christie. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim essa foi uma das partes mais emocionantes de todo o episódio e eu vou tratar dela daqui a pouquinho. E se você é fã da série, se você já assistiu ao primeiro episódio, curte aí o vídeo, considere se inscrever no canal. E se você não assistiu, não leu, não quer tomar spoiler, vai fazer outra coisa da sua vida. Não fica aqui assistindo ao vídeo não, porque vai ter spoiler. Como era de se esperar, a Claire está presa. E eu digo isso porque quando terminou a 6ª temporada, o casal havia se separado, eles tinham se separado e a Claire é levada para a prisão e o Jamie fica ali prisioneiro e depois ele é salvo pelo jovem Ian. E agora o Jamie então vai em busca de sua mulher, ele está desesperado para encontrar a Claire. E Jamie está tão preocupado que ele chega a ter um pesadelo com a Claire. Então aquela cena que nós já havíamos visto no trailer, em que a Claire está assim com um pé fora quase do cadafalso para ser enforcada, na verdade não passa de um pesadelo do Jamie, o que me causou bastante surpresa, porque eu imaginei que na série eles iam modificar bastante o livro e que realmente a Claire chegaria a esse ponto e que de forma muito dramática o Tom Christie chegaria lá e confessaria na hora o crime e ela então seria salva. E eu quero saber de você, o que você imaginava quando via essa cena no trailer? Agora, indo para as cenas da prisão, eu achei que essas cenas foram bem fiéis ao livro. Apesar de terem um pouco mais de detentas ali, no livro parece que são bem poucas moças, mas na medida do possível eu achei que elas foram bem fiéis. Claire então vai encontrar ali aquela detenta, que se eu não me engano ela se chama Sadie, e essa mulher vai enganar ali a Claire parecendo que ela é amiga, mas na hora que os soldados chegam buscando a curandeira, ela então se apresenta como a assassina e a Claire não sabe que ela será vista como a falsificadora ali no primeiro momento, que é um crime punido de morte. Então, aparentemente, se você é uma assassina, ainda tem algum recurso, mas para falsificadora não tem o que se fazer. E a série vai resumir bastante a parte em que a Claire sai da prisão e ela chega ao navio em que está o governador. E aqui na série, a mulher do governador também estará no navio, diferentemente do livro em que a Claire vai cuidar dela enquanto ela está em casa, depois ela vai fugir para a casa de uma parente, de uma irmã, porque ali eles estão correndo perigo, e só que então na série a Claire vai tratar dela lá no navio mesmo. Essa mulher então ela está grávida, ela está passando mal, e por isso o governador foi em busca da curandeira que estava na prisão. A mulher percebe logo de cara que ela é a que está sendo julgada como uma assassina, aquela que matou a amante do seu marido e matou a criança. Então essa mulher fica toda preocupada, fala para Claire que ela já perdeu 3 filhos, que ela não poderia perder esse, porque seu marido ficaria muito triste. Então a Claire diz a ela, olha, eu sou uma curandeira, seria muito contrário do que eu faço, eu querer tirar a vida de seu bebê, então eu estou aqui para curar, não para matar. Mais ou menos é isso. E nesse navio, ao falar com o governador, a Claire vai ser tratada com uma certa hostilidade. É algo que não acontece no livro, ela é muito, até bem tratada no livro, porque
Depois ela passa a ser um tipo de secretária até do governador, ela ajuda bastante ele, mas como a série precisa ser muito rápida, então as coisas vão acontecendo de uma maneira diferente. Então ela é tratada com uma certa hostilidade, depois ele acaba descobrindo que ela é a assassina, né? E ali também ela vai encontrar aquele Major MacDonald que antigamente visitava Fraser Ridge quando o Jamie era um agente indigenista. E depois, quando o Jamie pede demissão desse cargo, ele fica mal visto pela coroa inglesa, pois ele é tido mesmo como um traidor, aquele que vai se aliar aos rebeldes. Então, quando o Major MacDonald encontra a Claire ali, ele passa a criar toda uma conspiração ali, uma intriga entre ela e o governador. Depois a Claire vai conseguir uma maneira de mandar um recado meio cifrado ao Tom Christie. Então, entre as coisas que ela precisa pedir ali, alegando que é para tratar a esposa do governador, ela vai pedir para o Tom Christie mandar um recado para o Jamie dizendo onde ela se encontra. Jamie então vai até o navio solicitar ao governador que ele libere a Claire, pois ela não é uma assassina. O problema é que o governador vai manipular o Jamie para que ele lute então nessa revolução ao lado dos britânicos, ao lado da coroa inglesa. E enquanto o Jamie está pensando sobre o que vai fazer em relação a isso, o próprio Tom Christie é que chega com a solução. Ele vai confessar ser o assassino da Malva, a sua própria filha. Ele vai escrever um documento de confissão, vai mandar para o jornal ali de Wilmington e depois ele vai para o navio para revelar ao governador então que ele é o assassino. Vai haver então uma conversa entre o Tom Christie e a Claire, em que ele vai assumir para ela que ele foi o assassino da filha, que ele está ali para confessar. E a Claire fica muito emocionada com isso. Ela tende a não permitir que o Tom faça esse tipo de coisa. Ele entrega para ela ali uma carta, né, de confissão. Ela pensa em rasgar, mas ele fala: não adianta, porque eu já mandei para o jornal. Uma outra confissão que o Tom vai fazer é que ele conhece o amor, porque ele está apaixonado pela Claire. Nós percebemos então como a Claire fica impactada ao saber disso, e ela fica se sentindo até um pouco mal por saber que o Tom está ali assumindo a culpa para que ela seja libertada. Ali nessa conversa, então, ele vai se lembrar de quando a Claire perguntou para ele se ele achava que ela era uma bruxa, e ele diz que não. E ele vai então contar toda a sua história, que a sua mulher era uma bruxa, que a filha dela, que não é dele, também tem aquele instinto da mãe, ela é tão bruxa, tão ardilosa quanto a sua mãe. Ele vai contar como aconteceu de a mulher dele ter tido essa filha com o próprio irmão dele, quando ele foi lá para a guerra e pediu para que o irmão cuidasse da sua esposa, e ele realmente cuidou. Ele vai falar também sobre a tentativa de Malva de matar o próprio pai, que no caso era ele, e matar também a Claire, naquele episódio em que os dois ficam muito doentes. Então ele conta que ele viu a menina com os ossos lá daquele cadáver, cujo nome eu esqueci agora, o devorador de defuntos, sei lá, alguma coisa assim. Então ele sabe que a menina fez alguma coisa para que os dois ficassem doentes e morressem. E sobre ela querer ficar com o Jamie pelo dinheiro, pelo poder dele. E isso é o que Tom acredita, mas nós sabemos que a situação não era bem assim, né? Me parece que agora no segundo episódio as coisas vão ser esclarecidas, porque vai ter bastante a presença aí do Adam Christie, que é o verdadeiro assassino da Malva. Então provavelmente ele vai confessar tudo para a Claire.
que ele abusava da irmã há muito tempo, que essa criança era filha dele e que ele acabou matando a Malva porque ela queria falar sobre tudo o que acontecia entre eles, enfim. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. E assim, destaque, né, gente, para o ator Mark Lewis Jones, que ele está perfeito na atuação. Ele é muito bom e ele convence muito nesse papel. E Claire simplesmente se cala diante da confissão dele. Ela fica muito sensibilizada, mas é um amor que ela jamais poderá retribuir. E ela inclusive fica muito preocupada com a possível morte do Tom. E o que você acha? Será que o Tom realmente vai morrer por causa da Claire? E vamos falar também sobre o beijo de reencontro entre Jamie e Claire, que foi uma coisa assim maravilhosa, emocionante e tudo de lindo. Mostra como os dois atores ainda mantêm uma química muito forte entre eles. Jamie continua sendo aquele incansável marido protetor de Claire. E isso fica bem claro no começo do episódio, quando ele fala dela ser sangue do seu sangue, osso do seu osso, aquela coisa toda que é tão bonitinha, tão fofinha, não é? Outro casal que tem presença garantida no episódio são o Roger e a Bree. Eles estão em um tipo de acampamento de soldados e Roger está ali para se tornar um verdadeiro ministro. E nesse local, Roger vai encontrar o Indigo Donner. Esse é aquele cara que veio do futuro num grupo de 5 pessoas que vieram para tentar salvar os indígenas de toda a tragédia que eles vão viver ao longo da história. E alguns se perderam, outros morreram. E o Indigo, ele aparece na série quando a Claire é sequestrada, né? Ele está ali entre os sequestradores. Mostra também que o rapaz não tem muito boa índole, né? Mas nesse momento em que Roger o encontra, ele está desesperado para ir embora. Ele diz que ele tem uma pedra, mas que ele precisa fugir dali para ele voltar para o futuro. Ele tende a ajudar o rapaz, mas quando ele fala sobre isso com a Brianna, ela não gosta nada da ideia. Eu não sei o que você pensa a respeito, eu gostaria até de saber a opinião de quem segue a série, mas eu nunca consegui ver muito entrosamento entre o Roger e a Brianna. Não é uma questão somente dos atores, parece que é uma questão dos personagens e também os atores não ajudam. Eu não consigo sentir essa conexão entre eles de maneira parecida com o que a Claire e o Jamie vivem, por exemplo. Só para fazermos assim uma comparação, o casal Marcel e Fergus parece que se conectam de uma maneira muito forte e mesmo o Fergus tendo tantos problemas, a Marcel é aquela mulher forte ali que ajuda, que está sempre ali presente, mas existe um amor, existe uma afinidade entre eles, existe algo assim arrebatador, assim como Jamie e Claire. E eu não consigo sentir isso em Roger e Brianna. E agora precisamos falar do final do episódio, que fica um pouco ali misterioso. O Jamie vai então à procura do Richard Brown, tem aquela conversa meio sinistra ali. E ao que tudo indica, o Jamie vai matá-lo, pois ele já avisa que o jovem Ian foi para matar todos os seus comparsas. Só que a série termina nisso, então nós não sabemos se o Richard vai ser morto ou não. Precisamos esperar para ver no próximo episódio. Olha, de modo geral, eu achei esse episódio assim, mais ou menos. Eu não achei que foi aquele episódio impactante que traz de novo Outlander à cena. Ficou uma coisa meio morna para mim. Diga aí pra mim se você concorda com isso, se você discorda, só não precisa ficar bravo. Nós respeitamos as opiniões de todos. A grande emoção foi o reencontro, claro, do Jamie e da Claire. A parte fofinha foi essa conversa entre o Tom e a Claire, que eu achei muito bonitinho, achei muito bem feita na série. E abrindo aqui um parêntese, eu sempre acho que os problemas deveriam ser resolvidos no começo de tudo, só que aí também não teria conflito e não teria série. Do que eu estou falando? Se o Roger tivesse teimado um pouquinho com a Brianna
e ajudado o Indigo Donner fugir dali, talvez ele tivesse voltado para o futuro e não aconteceria a tragédia que vai acontecer ao final. Creio que vai acontecer na série também, né? E quem leu o livro 6 sabe que ao final dele a Casa Grande vai ser incendiada. Daí que surge aquela ideia de que o Jamie e a Claire teriam morrido no incêndio, então a Brianna vai achar esse pedaço de jornal lá na década de 80, 1980, e vai voltar ao passado. Então, enfim, tudo teria sido evitado, mas também não haveria tantos livros. Acho que no fim eu não sou uma grande escritora, não seria uma grande escritora. E finalizando, os 2 episódios já estão no ar pela Star Plus. Talvez ele esteja também no Now para quem assina a NET. Espero que você tenha notado que eu deixei meu cabelo meio bagunçadinho assim para combinar com o da Claire. E que você tenha gostado aí das minhas observações sobre o vídeo. Comente bastante sobre o que vocês acharam também. E até a próxima!